A fórmula de Taylor para uma ordem geral, né, a ordem n arbitrária, ela pode ser obtida exatamente de acordo com o mesmo processo, tá? Então a gente começa novamente com uma função que seja de classe Cn mais 1, né? Já que eu vou precisar obter a derivada de ordem n mais 1 e eu preciso que essa derivada de ordem n mais 1 seja contínua, tá? Nesse conjunto aberto, um ponto dentro desse conjunto aberto e um deslocamento de tal forma que o segmento que liga x0, y0 ao x0 mais h, y0 mais k, que é o ponto deslocado, está inteiramente contido dentro do meu conjunto A. Da mesma forma, eu defino a curva gama para descrever o segmento de reta que liga esses dois pontos, tá? Novamente, o ponto 0 me leva no x0, y0, o ponto 1 vai me levar no ponto x0 mais h, y0 mais k, e eu tenho uma função que é a composição da minha f com a minha curva gama. Como essa função é de classe C1, segue que a g também vai ser de classe C1, não, Cn mais 1, né? G também vai ser de classe Cn mais 1 e eu posso usar então a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange para o ponto A igual a zero. E aí eu vou ter g de t igual a g de zero, mais a derivada primeira de g no ponto zero vezes t, mais a derivada segunda de g no ponto zero vezes t ao quadrado dividido por 2 fatorial, e assim por diante até a derivada enésima de g no ponto zero, dividido por n fatorial vezes t elevado a n, e mais o resto que vai ser dado pela derivada seguinte, num ponto xi, com xi entre 0 e t, vezes t elevado a n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial. Bom, eu quero especificamente o valor da função no ponto x0 mais h, y0 mais k. Então eu vou calcular o g de 1 para t igual a 1. Né? Então fazendo t igual a 1, eu vou ter exatamente os valores de t que aparecem aqui, as potências vão dar valor 1. Então eu tenho a minha expansão como sendo g de 1 igual a g de 0, mais as derivadas da g dividido por 1 fatorial, 2 fatorial, n fatorial, etc., mais o meu resto. Ou escrevendo de uma forma mais simplificada, né? Eu tenho o meu g de 1 igual a g de 0 mais a somatória de todas as derivadas aqui do r variando de 1 até n, tá? Da derivada résima de g no ponto 0 dividido por r fatorial, mais o meu resto calculado na derivada de ordem gn mais 1. Novamente, eu tenho g de 0 igual a f de x0, y0, g de 1 vai ser o ponto que eu quero calcular, tá? O que eu preciso é determinar uma expressão geral para as minhas derivadas da função g. Para fazer isso, a gente vai observar primeiro o seguinte. Bom, nós temos aqui as derivadas da função g que nós calculamos nas ordens anteriores, né? A derivada de ordem 1, a derivada de ordem 2, a derivada de ordem 3. Novamente, todas as derivadas parciais são calculadas em gama de t, tá? Não estão indicados aqui para que a expressão não fique absurdamente grande, tá? E se você observar essas três derivadas que nós calculamos, elas têm uma grande semelhança com o desenvolvimento binomial da soma a mais b, né? Então, se você pega aqui, ó, a mais b elevado a 1, dá a mais b. Então, tem constantes 1 multiplicando e as potências são 1. Aqui eu tenho constantes 1 multiplicando, as potências são 1 e as derivadas são de ordem 1. Quando eu pego a mais b ao quadrado, eu tenho o resultado do desenvolvimento binomial é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Observando que a gente tem aqui, ó, o primeiro termo com esse primeiro termo, nós temos h ao quadrado, a derivada segunda de f em relação a x, acompanhando o expoente do h, vezes a constante 1. Depois eu tenho mais duas vezes os termos AB de ordem 1. Então você vê que aparece a derivada de ordem 2 com x e y, né? Então o valor da ordem da derivação de x e y é a mesma das potências de h e k. A mesma coisa aqui, constante 1, k ao quadrado acompanha b ao quadrado e a derivada de ordem 2 em relação a y, novamente acompanhando o expoente do k, tá? Será que isso se repete para a ordem 3? Nós vamos ver que sim, né? Ó, então eu tenho aqui 1 vezes a ao cubo. Então 1
derivada de ordem 3, h ao cubo. E o x aqui vai acompanhar exatamente o expoente do h. Depois eu tenho mais 3 vezes o h ao quadrado, k ao quadrado, a ao quadrado, b ao quadrado. E aqui a derivada de ordem 3 acompanha a ordem em x é 2, que é o expoente do h, e de y é 1, que é o expoente do k. Mais 3 vezes, novamente, h aparece como a elevado a 1, o b ao quadrado, elevado a 1, e as derivadas também, ó, x de ordem 1 e y de ordem 2. E finalmente eu tenho mais 1 vezes b ao cubo. Então eu tenho mais 1 vezes k ao cubo, tá? E a derivada em relação a y é de ordem 3, né? Então você pode imaginar que x aqui é de ordem 0, por exemplo, tá? Então você vê que eles acompanham exatamente esse desenvolvimento. Então, é de se esperar, embora não seja uma prova, de que ele deve acompanhar o caso geral do desenvolvimento binomial. Então a gente sabe que a mais b elevado a uma potência r vai ser dada pela combinação de r0 a 0 vezes a elevado a r e b elevado a 0, mais combinação de r1 a 1, a elevado a r menos 1 vezes b elevado a 1, assim por diante, até a combinação de r, a elevado a 0, b elevado a r. Tá? Ou seja, escrito de uma forma simplificada, né, com uma notação simplificada, é a somatória com p variando de 0 a r, da combinação de r, p a p, que multiplica a elevado a r menos p, mais b elevado a p. Observe que quando eu faço o p variar de 0 a r, eu vou obtendo cada um dos termos que estão descritos aqui em cima. Se isso acontece com a derivada de ordem g, né, significa que ela deve ser mais ou menos dessa forma, uma somatória de 0 até r, o coeficiente é sempre o mesmo, né, que é o coeficiente do binomial. No lugar do a eu tenho h elevado a r menos p, no lugar do b eu tenho k elevado a p, e na minha derivada parcial eu tenho a derivada de ordem r, e a derivada com relação a x é da mesma ordem do expoente do h. E em relação a y é da mesma ordem do expoente a p. Tá? Observe que isso não é uma demonstração, é só uma analogia que a gente está fazendo com o desenvolvimento binomial. Para se mostrar isso, mostrar esse resultado, que realmente vale, eu preciso provar por indução. Tá? A gente não vai fazer aqui. Basicamente, prova por indução, eu suponho que ela vale para um determinado grau r-1 e mostro que vale para o grau seguinte r. Tá? Como eu tenho agora uma expressão geral para as minhas derivadas da função composta g, eu posso, então, agora substituir isso nessa minha fórmula, ou melhor ainda, nesta daqui, né? Para obter uma expressão geral de Taylor de ordem n, ou uma fórmula geral de Taylor de ordem n. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, novamente, eu tenho uma função definida num aberto, de classe Cn mais 1, tá? Um ponto no aberto, um deslocamento diferente de zero de forma que o segmento está contido no A, que são as condições necessárias para que a gente possa descrever a fórmula. Então eu vou ter que f de x0 mais h vai ser dada, né? Então eu tenho aqui o f de x0 mais h, que é o g de 1, é igual ao f de x0, então vem o f de x0, mais um somatório do r variando de 1 a n. Então eu vou ter novamente aqui um somatório do r variando de 1 a n. Como tudo vai ser dividido por r fatorial, eu vou tirar isso aqui em evidência ao meu g de r, né? Já que o meu g de r, ele também é uma somatória, tá? Então tudo isso aqui vai ser dividido por r fatorial. Então eu vou passar aqui multiplicando. Por isso que eu fiquei aqui com 1 sobre r fatorial multiplicando. Agora eu vou pôr a minha derivada, tá? A minha derivada de g de r. Né? É uma expressão bem complicadinha, né? Então eu tenho aqui, ó, a minha derivada, cadê? Tá aqui. A minha derivada g de r, que eu substituí exatamente aqui dentro, tá?
mais o meu erro, onde o meu erro vai ser a derivada de ordem n mais 1, calculada no ponto gama de xi, que é o xi, y xi, que é um ponto dentro do segmento respectivo. Tá? Então você vê que essa aqui é uma expressão geral que pode ser usada, tá? Para desenvolver fórmulas de Taylor para a ordem maior que 2, né?